presidente do PROAN, o Carlos Bocuí. Carlos, um bom dia, seja bem-vindo aqui ao Cinema Aberto. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Carlos, como que vai funcionar, né, o observatório, quais instituições, né, quem vai fazer parte e quais também são os principais focos da instituição? Olha, o Observatório da Governança Ambiental do Brasil é um espaço criado pela sociedade civil, envolvendo especialistas de diferentes áreas. Nós temos juristas, temos cientistas, especialistas das diferentes áreas de gestão ambiental, né? E o objetivo é manter um elemento de controle social sobre as ações governamentais, sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é composto na área federal pelo Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, órgãos responsáveis pela fiscalização, pela gestão das unidades de conservação. E, além disso, também nós teremos uma atenção especial para o modelo de desenvolvimento brasileiro, no sentido de buscar elementos que possam transformar a realidade, a política brasileira, para uma economia ecológica, né? Uma visão de uma estrutura para a sustentabilidade. O Brasil necessita dessa reestruturação para o futuro. E eu explico por quê. Quando houve toda a criação do sistema ambiental brasileiro, por volta dos anos 70, 80 do século passado, os objetivos eram muito claros. Era a proteção do patrimônio ambiental do Brasil, representado na sua biodiversidade, nas suas florestas, enfim, nos seus bens ambientais. E agora, na realidade, nós enfrentamos um desafio imenso, que é o desafio das mudanças climáticas. Então, todo o sistema ambiental do Brasil ele deve estar voltado para esse enfrentamento, né, de um desafio que é contemporâneo e ele faz parte de uma nova perspectiva do ponto de vista de proteção ambiental. Então, há necessidade de você não só transformar o sistema ambiental brasileiro para uma contextualização que é necessária, como também é preciso criar elementos de controle social, onde a sociedade civil, as organizações da ciência, elas possam estar de forma permanente com um estado de observação sobre o sistema nacional. Né? Normalmente chama-se a isso de watchdog, cão de guarda, né? Na prática da advocacy, onde você tem um elemento de controle social sobre as ações de governo. E para a área ambiental, isso se faz extremamente necessário, principalmente num país como o Brasil. Carlos, então, um dos focos principais é essa reestruturação do sistema ambiental, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Mas, na prática, qual que vai ser a proposta, né, do observatório? A proposta é, em primeiro lugar, um diagnóstico do Sistema Nacional do Meio Ambiente, da forma como ele se configura hoje, né? Percebendo quais são as inconsistências do sistema. Por exemplo, você tem um fato notório hoje que é a grande devastação que ocorre na região do Amazônia, né? Então, isso demanda uma outra visão, não só da parte da fiscalização integrada entre todos os atores responsáveis, mas também novas formas de utilizar de inteligência no sentido de implementar essa fiscalização, né? Então, a forma de atuar vai ser essa forma de diagnosticar o sistema ambiental, propor estruturações para esse sistema, reestruturações para torná-lo mais eficiente, não é? E, como eu já disse, objetivando principalmente o desafio das mudanças climáticas, não é? Quem participa disso são especialistas na área de direito ambiental, por exemplo, o doutor Morato Leite, bastante conhecido, autor de muitos livros da área de direito ambiental, a ex-subprocuradora-geral da República, doutora Débora Duprat, uma pessoa que é extremamente reconhecida, especialista em direitos humanos e meio ambiente, né? Ou seja, nós temos diferentes especialidades, né? Uma visão multidisciplinar sobre a área de gestão ambiental do Brasil.
Pois é, Carlos, olhando, né, ali os nomes, os pesquisadores, especialistas, né, que fazem parte do observatório, há nomes também de pessoas até mesmo fora do Brasil, né? Quais são essas temáticas que vão ser propostas, discutidas pelo observatório, que tem, digamos, essa conotação de temáticas ambientais sem fronteiras, né, que vão além aqui do Brasil? Isso é muito importante, porque um observatório de um sistema ambiental como o do Brasil, que tem uma interface com todo o globo, o Brasil, além de ter um sistema ambiental construído a partir da sua realidade, ele também trabalha com uma perspectiva de cumprimento de acordos internacionais, como, por exemplo, o Tratado de Diversidade Biológica, o Tratado de Combate à Desertificação, o Tratado de Combate às Mudanças Climáticas. Né? Então, esses tratados internacionais, eles vão além das fronteiras do Brasil. Né? E também o Brasil tem uma inserção muito forte nos mercados internacionais, na medida que o Brasil é um grande exportador de commodities. E a perspectiva é que haja uma regularidade na exportação dessas commodities para que elas não sejam feitas à custa da degradação ambiental. Né? Como, por exemplo, o caso da pecuária, o caso da exportação de madeira, da extração minerária, extração de ouro. Né? Então, todos esses elementos que o Brasil exporta, eles são passíveis, e é importante que se compreenda isso desde já, de uma regularidade ambiental para que eles entrem no mercado internacional de uma forma, eu diria, legal. Né? Então, essa interface que o Brasil tem do ponto de vista comercial e ambiental com outros países, ela deve ser observada sempre de uma forma consistente e com perspectivas de uma regularização do mercado para que você não tenha problemas de degradação ambiental para a produção de commodities. Esse é um elemento. Outro, sem fronteiras, é que, por exemplo, o Brasil, na sua configuração ecológica, possui um grande ecossistema, que é o ecossistema da Amazônia, que ele exerce uma função ecológica extraordinária de manter a regularidade ambiental em quase toda a linha do Equador do planeta, não é? Por conta da massa florestal da Amazônia. E aí também, essa mesma função ecológica da Amazônia, ela provê os rios voadores, que são o sistema de transposição de chuvas que exerce uma influência em todo o continente sul-americano, dos Andes para o lado ocidental, né, oriental. Então, essa perspectiva de termos uma realidade ecossistêmica continental, ela exige uma abordagem sempre de um olhar do Brasil para fora e um olhar dos observadores externos. Né? E nós temos observadores que têm uma característica, uma experiência muito interessante, por exemplo, do ponto de vista da economia, como Bruce Rich, que é um advogado, autor norte-americano de Washington, que faz análise dos grandes bancos internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial. E ele utiliza de uma metodologia identificando qual é o recurso, o quanto de recurso do banco é utilizado para a sustentabilidade e quanto de recurso vai para a insustentabilidade. Né? Então, essas especializações são experiências que já se consolidaram no exterior, são boas práticas e que nós estamos aproveitando nessa discussão sobre o Observatório de Governança Ambiental do Brasil. A troca de experiências é absolutamente necessária para que se estabeleça um modelo saudável para a área ambiental brasileira. Oi, Carlos, bom dia. Rubens Salomão aqui. E a governança ambiental, né? O Observatório de Governança Ambiental. O que é a governança? Que atores estão envolvidos? O que é que deve ser observado em relação à governança ambiental no Brasil? Bom, a governança, quando a gente fala em governança, é um termo mais amplo. Se eu disser que nós criamos um processo de participação social que estará vigilante com relação ao sistema de meio ambiente do Brasil, eu posso estar me referindo apenas às ações de governo, às ações governamentais.
Porém, se eu disser eu estou de olho na governança brasileira na área ambiental, eu estou também percebendo todos os aspectos ligados ao modelo de desenvolvimento econômico. Ou seja, quando você fala de sustentabilidade, nós falamos de uma transformação de um modelo de desenvolvimento que leva em consideração, por exemplo, como indicador de sustentabilidade, não apenas o PIB, o Produto Interno Bruto, mas o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, trata-se de uma questão cultural que o Brasil, para a qual o Brasil deve evoluir, né? Então, governança nos dá esse elemento mais aberto, onde você tem a possibilidade de propor e construir uma estrutura para a sustentabilidade, que é justamente aquilo que o Brasil precisa em função da sua característica biofísica, bioquímica e das vulnerabilidades ambientais que o Brasil representa, não é? Isso porque o Brasil tem um DNA ambiental, de floresta, de biodiversidade, de uma imensa zona costeira, né? A região central do Brasil, do Cerrado, a Caatinga, a região do Nordeste, os diversos biomas, têm características diferentes, elas exigem soluções de modelo de desenvolvimento econômico adequado. Então, quando se fala de governança, nós falamos de múltiplos aspectos da realidade brasileira. Pois é, e atores diferentes, né, Carlos? E aí, por exemplo, as empresas que promovem seu desenvolvimento, né, promovem ações ali, né, em regiões de preservação ambiental, ou então próximas disso, ou que as suas atividades de alguma maneira impactam, né, na preservação ambiental, também são atores envolvidos nessa governança, por facilitar ou prejudicar a preservação, enfim, né, o desenvolvimento sustentável. E aí está aí o espaço para fiscalização. Esse observatório tem participação do governo. Acho que para observar a governança é preciso ter também o aspecto da fiscalização, quem fiscaliza efetivamente. Mas me parece que o governo não tem muita abertura para esse tipo de atividade nesse momento, Carlos. Na verdade, quando você fala de criar um espaço de participação social, de elemento de controle social, você faz imediatamente a menção a um espaço de vigilância sobre as ações governamentais, ou seja, uma espécie de auditoria externa pela sociedade civil para saber se os elementos de governança, os elementos de governo estão funcionando adequadamente. Então, a sua pergunta é muito precisa. Você tem, por exemplo, nas ações empresariais, um lado que é controlado pelo governo, que é o licenciamento ambiental, onde se tem uma participação social muito limitada, mas é uma ação de governo, o governo é quem licencia. Por outro lado, as empresas têm as suas próprias políticas, né, de ação. Os agentes de financiamento também têm as suas próprias políticas. Então, a intenção do observatório não é apenas agir com relação à observância do que faz o governo, mas também com relação ao comportamento do mercado, não é? Se você pegar os principais documentos que nós temos hoje com relação à economia, ao modelo de desenvolvimento, desde o que é produzido em Davos, né, nos centros que tratam sobre a economia contemporânea, até o IPCC, o painel intergovernamental das mudanças climáticas, que trata da mensuração da mudança do clima, você vai perceber que tanto os discursos governamentais como os discursos do setor privado, econômico, eles são hoje muito parecidos, mas na prática, na realidade, isso não se plasma em políticas públicas, não é? Que possam realmente promover a proteção do meio ambiente e impulsionar o Brasil para um modelo de desenvolvimento adequado. Então, é esse o cenário, quer dizer, tem que se atuar não só de olho na área governamental, vigilante com relação à área governamental, vigilante com relação ao parlamento, né, aos nossos parlamentares, né? O Brasil tem uma deficiência hoje de qualidade parlamentar muito difícil pela falta de formação na área ambiental, isso é importante colocar aqui. E, por outro lado, é muito importante que
haja uma percepção sobre o modelo econômico que o Brasil está adotando e se esse modelo econômico é um modelo realmente voltado à sustentabilidade e não apenas um greenwashing, uma lavagem de imagem institucional que, na verdade, mantém um processo do business as usual, dos negócios como sempre foram. Não é? Então, o que nós queremos realmente é manter um sistema de observação sobre o modelo do Brasil na área da governança ambiental como um todo e estimular para que esse modelo ele seja realmente verdadeiro, em consonância com os acordos internacionais, o que diz a nossa política nacional do meio ambiente, os dispositivos constitucionais. Não é? Então, essa regularidade e os avanços conceituais que são necessários certamente ocorrerão com mais facilidade, vão ocorrer com mais facilidade a partir do momento que você tem atores institucionais de peso na observância das ações, não só do governo, mas como também da própria iniciativa privada. Os marqueteiros publicitários podem não gostar do que eu vou dizer, né, Carlos, mas em muitos momentos o greenwash é só estratégia de marketing, né? E aí, claro, acho que alguns marqueteiros podem até concordar comigo, né? Entendendo que é bom vender aquilo que é real, né? Aquilo que realmente acontece, aquilo que tem base real. Carlos, em relação a essa questão ainda do controle, especificamente, e por conversar com o senhor que é presidente do Instituto, né, de Proteção Ambiental, houve de fato um desmonte, há uma estrutura menor hoje para fiscalização, para controle, né, de crimes ambientais e assim, fazendo um resgate, eu penso aqui, tenho a impressão de que até os anos 70, 80, a gente tinha uma liberalidade muito grande, né, nessa relação entre o homem e o meio ambiente. As coisas aconteciam como se não houvesse uma necessidade de preservar. Dos anos 90 para cá, até o início dos anos 2000, a gente teve uma rigidez grande na legislação, inclusive, e com o fortalecimento das estruturas, IBAMA, o próprio Ministério do Meio Ambiente, Polícia Federal, enfim, uma série de instituições. Me parece que de alguns anos para cá a gente está voltando 40 anos na história, Carlos. Nós temos um fenômeno hoje que tem que ser colocado com clareza, que é um fenômeno civilizatório, né? A ascensão de Donald Trump ao governo americano, um negacionista e representante do setor econômico, eu diria da economia a qualquer custo, né? Sem custos ambientais, inaugurou um processo onde uma política de uma grande nação ela começou a interferir nos sistemas de acordos internacionais, como, por exemplo, o Acordo Climático. Né? Posteriormente, o Brasil teve a ascensão do governo de Jair Bolsonaro, que foi um governo que não tinha uma preocupação ambiental acentuada e foi responsável por grande parte do desmantelamento do sistema ambiental na forma como ele se configurava. Então, essa tendência de alguns países, como Estados Unidos e Brasil, de retroagir, retroceder na área ambiental, é um fato conhecido como backlash, quer dizer, é um retrocesso civilizatório. Né? Por outro lado, você nota hoje nos Estados Unidos uma reação interessante dos agentes da EPA, da Environmental Protection Agency americana, que é no IBAMA americano, onde há uma reação interna para a reconstrução do sistema. Né? No Brasil, nós estamos passando pela mesma fase. Nós precisamos retomar o protagonismo para evitar, por exemplo, que você tenha um desmatamento de 1.000 quilômetros quadrados por mês na Amazônia. Né? Alguma coisa está errada. Então, o sistema ambiental do Brasil ele tem que ser reestruturado para impedir que tal nível de degradação venha a ocorrer. Né? Então, você tem toda a razão quando você diz que nós passamos por um retrocesso. Né? E o que é preciso hoje é que você crie mecanismos para reverter esse processo, principalmente porque, depois do ano 2000, as evidências das mudanças climáticas apontam que não há mais dúvida científica. Não é? E hoje é um fato, você olha para a Europa hoje, com as ondas de calor na Península Ibérica, em Portugal, na Espanha, você percebe que nós temos um avanço
dos efeitos das mudanças climáticas. E o Brasil vai sofrer esses efeitos também. Já está sofrendo na questão das chuvas intensas em Recife, na região serrana do Rio de Janeiro, na área norte da região metropolitana de São Paulo. Então, essa realidade exige um sistema ambiental preparado. Então, se por um lado você tem um retrocesso nos sistemas de proteção ambiental federais, sistemas do Brasil, constituídos a partir da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, de outro, você tem uma maior exigência da realidade com relação à eficiência desses sistemas, né? Então, é isso que nós devemos fazer, a lição de casa, né? Nos prepararmos para um sistema ambiental eficiente que possa fazer frente a essas situações que poderão ceifar a vida de brasileiros, já estão ceifando, na verdade, com relação à vulnerabilidade frente às mudanças climáticas. Eu ia perguntar sobre a questão das vidas, mas num outro aspecto, que é o aspecto da própria segurança, né, Carlos? E aí tem a ver também com a fiscalização, com a ausência de fiscalização, a ausência de presença do Estado, né, em várias regiões, principalmente na região amazônica. A gente teve mais recentemente, né, as mortes aí do Bruno e do Dom Phillips. O observatório tem algum tipo de trabalho, né, de observação? Eu sei que é redundante, mas é isso, né? Também observa questões relativas a essa falta de segurança? Sem dúvida. Se por um lado você tem um sistema ambiental que deve ser uma política de Estado, que deve ser implementada, deve estar funcionando, é na ausência dessa política de Estado, dessa fiscalização, desse Estado de lei e de ordem, é que acontecem situações como ocorreu com Bruno Pereira e Dom Phillips. Porque o que eles representaram, na realidade, foi um esforço cidadão da sociedade civil, Bruno Pereira como ativista e o Dom Phillips com jornalismo investigativo, que sucumbiram porque estavam investigando um alto nível de irregularidade e de criminalidade na região da Amazônia, né? Então, quando se diz que nós buscamos uma regularidade ambiental, é justamente para evitar, né, que a própria sociedade civil ela venha se expor em situações como foi o caso do Dom e do Bruno, né? Então, eu lamento dizer que hoje a região da Amazônia ela está tomada pelo crime organizado, né? Nós temos uma situação de gangsterismo na Amazônia, como em Chicago, né, nos Estados Unidos, nos anos 30. Quer dizer, você teve uma ascendência do crime eu diria, numa escala que não se via. Por exemplo, a perspectiva de colocar fogo na floresta de forma articulada, organizada, de um grande número, 200 barcaças no Rio Madeira, tentando impedir que a polícia tivesse uma ação mais firme com relação à mineração ilegal, né? Então, essa insurgência da criminalidade chega a um ponto onde aqueles que estão na região fazendo a defesa ambiental, eles ficam, sim, com as vidas ameaçadas. Nós tivemos ontem, um contato muito próximo com a REPAM, a Rede Pan-Americana, a Rede de Proteção da Amazônia, e é dito que os ativistas, aqueles que estão militando, que não devem se expor, que nós estamos passando por um momento muito difícil para a segurança dos ambientalistas, né? Então, sim, a resposta esse observatório ele vai atuar na tentativa de promover um estado de lei e de ordem, evitando que você tenha aí conflitos como esses que ceifaram a vida do Dom e do Bruno. Voltando à questão de preservação, de sustentabilidade, Carlos, a gente fala bastante sobre a Amazônia, justificadamente, temos de falar mesmo, né, sobre a nossa floresta, mas e o Cerrado, né? O senhor está falando aqui para o Centro-Oeste, para Goiás, para Goiânia, mais especificamente em Aparecida de Goiânia, onde está a sede aqui, né, do Sistema Sagres. O Cerrado teve um aumento de desmatamento nos últimos anos, e o Cerrado já foi abertura de fronteira agrícola em anos anteriores, e mesmo assim, e com o agronegócio tão forte, né, já com, digamos, fronteiras aí estabelecidas, mesmo assim, nos últimos anos, recentemente, a gente teve um aumento do desmatamento. Como é que o senhor, o Instituto, observam, né, essa questão aqui no Cerrado? Olha, todos os biomas brasileiros, inclusive o Cerrado,
têm sido duramente atingidos pela falta da fiscalização, né? E por uma ação, eu diria, sem fronteiras, sem limites, de setores do agronegócio que não têm uma preocupação ambiental, né? Então, aí nós temos duas realidades. Primeiro, uma política firme de controle territorial, de fiscalização, que possa fazer esse enfrentamento e implementar uma regularidade aos processos produtivos, tá? Por outro lado, é preciso compreender que o Cerrado brasileiro ele será duramente atingido pelas mudanças climáticas. Então, quando você promove a degradação, a retirada de áreas férteis, você promove a desertificação através de um sistema agressivo de exploração agrícola, você coloca em risco justamente a sustentabilidade futura dessas regiões, na medida que nós estamos falando aqui de água, né? A água como elemento que proporciona uma economia que possa persistir ao longo do tempo. Então, o Cerrado ele deve ser amplamente estudado na perspectiva da sua sustentabilidade ambiental. E isso implica no bom uso do território com relação à sua exploração agrícola, né? A exploração ambiciosa, a exploração intensiva, contra as leis ambientais, passando por cima de áreas protegidas, é uma forma de minar o futuro, né? O que o Observatório pretende é criar essas pontes para o futuro, promovendo sustentabilidade. O Brasil precisa fazer isso, né? E o que nós pretendemos é que o Observatório possa ser um elemento que possa proporcionar um esforço social, uma pressão social, inclusive na possibilidade de observação por cientistas, por juristas, por especialistas em direito ambiental, no sentido de coibir o crime, né? A criminalidade, a prática ambiciosa do uso do território. Carlos, para finalizar, a última pergunta, acho que ela é mais rápida, mas ela tem duas partes. Primeiro sobre o Instituto, né? O PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o que ele é, como é que ele funciona. A gente está falando aqui sobre o observatório, mas acho que ele é proposta do próprio Instituto, do qual o senhor é presidente. O Instituto é uma ONG, como é que ele funciona? E a segunda parte é sobre o próprio observatório. Ele vai receber sugestões, participações aí de pessoas comuns, enfim, de todo mundo que quiser participar, como é que isso vai funcionar. Então, o que é, como funciona o Instituto e como é que vai ser essa conversa do observatório? Bom, o PROAN é um instituto da sociedade civil, composto por componentes que são voluntários, que trabalham voluntariamente. Ele é voltado a boas práticas, a políticas públicas ambientais. Teve assento no Conselho Nacional do Meio Ambiente, no Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, no Conselho de Gerenciamento Costeiro. Quer dizer, o PROAN tem uma atuação marcada na área de políticas públicas ambientais para o Brasil, né? E sempre esteve atento com relação à boa normatização ambiental. O PROAN existe há 20 anos, né? Não é uma ONG nova, é uma ONG que trabalha há muito tempo na área ambiental e foi constituída por elementos que já tinham bastante experiência na área ambiental, entre os quais eu me qualifico, porque eu vim de uma campanha de proteção da água, que é a campanha Billings Antes Quero Viva, da cidade de São Paulo. E o que nós pretendemos fazer nesse processo é justamente abrir um espaço para que todos possam contribuir com ideias, com sugestões para a boa governança do Brasil. Então, todas as instituições, as pessoas físicas, qualquer cidadão, ele pode propor ao PROAN que insira nesse rol de medidas que a gente pretende sugestões. Basta mandar um e-mail para o PROAN, o e-mail do PROAN é proan@proan.org.br, PROAN é PROAM, é fácil de achar na internet, e essas sugestões serão cotejadas, serão recebidas por uma equipe multidisciplinar que nós mantemos para fazer a redação das requisições que faremos ao governo, à iniciativa privada, ou seja, os encaminhamentos, né? Então, a proposta ela é aberta à sociedade, né? Todos podem participar, podem contribuir
para que se construa um novo processo de controle social para uma regularidade do sistema ambiental brasileiro. Tem e-mail? Se o senhor passou, eu me perdi. Qual é o contato? PROAN, PROAN, @proan, PROAN.org.br. Beleza, um e-mail fácil, proan@proan.org.br. A gente também vai colocar o e-mail, o contato do Observatório e, claro, do Instituto, na reportagem a partir dessa entrevista no nosso portal. O portal está aqui embaixo, sagresonline.com.br. Carlos, muitíssimo obrigado pela entrevista, a disponibilidade de conversar com a gente aqui. Um ótimo trabalho para o senhor. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Bom trabalho para vocês. Nós conversamos aqui com o